minha expectativa com essa viagem é viver uma experiência enriquecedora que me permita aprender mais sobre o território do povo Tremembé, sobre a identidade, a cultura, a organização, da vivência deles. E eu espero viver que isso contribua muito para a minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica. Escola é realmente saber como é que eles transmitem a cultura deles, como é que faz essa gestão escolar, né? Como é que eles fazem com crianças com necessidades específicas, se ele tem algum apoio do governo, né? Eu queria mais saber esse lado pedagógico deles também. E eu estou muito curioso para saber como eles interagem com a sociedade, né? Com o povo em si. É isso. Olá, a gente está aqui na Escola Indígena Tremembé, Maria Venância, para uma visita técnica na matéria de Didática Geral e Legislação e Organização da Educação Básica. A gente veio aqui entender a didática, como a cultura popular influencia os ensinamentos e como que é o dia a dia aqui nessa escola. A gente acabava indo lá para o centro, que é aquela cidade onde a gente parou um pouquinho, né? Para ir em busca de educação. Só que muitas vezes a gente ia pintado, com os trajes, essas coisas, e acabava sofrendo preconceito. Daí uma mulher daqui, que a professora vai explicar, né? Ela optou por começar a desenvolver a educação aqui. E aqui não tinha essa estrutura, era só uma casinha de barro e ela ia ensinando. Tanto as coisas que ela sabia como professora, né? Que geralmente o Ministério da Educação cobra da gente, quanto também os costumes do nosso povo. Aí vocês podem entrar, sejam bem-vindos. E provavelmente a gente vai ter um momento de Torém agora, viu? Fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos. Torém, ele é uma prática ritualística, né, do povo Tremembé, onde eles se conectam com a sua espiritualidade. Eles buscam, através do canto com uma língua nativa, trazer para a presença os ancestrais, né? É uma ritualística ali de resistência e a gente teve o prazer de dançar junto com eles. E dentro dessa prática, dentro dessa ritualística, dessa dança, eles usam de uma bebida sagrada, que é o mocororó, que a gente posteriormente vai beber. Após a dança Torém, foi servido o mocororó, uma bebida tradicional da cultura Tremembé, que é feito a partir do caju azedo fermentado, que vem sendo degradado pela falta de demarcação das terras e o excesso de plantação de coqueiro por uma empresa. Bom, o que eu achei de tudo isso primeiramente, a música, né? A música deles foi extremamente tocante. Dá pra perceber, dá pra sentir em cada toque da música, em cada batida do tambor, o traço de ancestralidade, a força
a conexão entre os seus antepassados. No Torém, a gente pode conhecer um pouco mais sobre a estrutura da escola e também um pouco mais sobre os trabalhos manuais e artesanais feitos por essa comunidade. A escola possui uma estrutura muito bem organizada e pensada para atender às necessidades dos estudantes. A escola ela conta com um pátio amplo, né, que é utilizado tanto para momentos de lazer, quanto para a realização de práticas culturais tradicionais, como o Torém, valorizando a cultura e a identidade da comunidade. As salas de aulas elas são bem estruturadas, arejadas e confortáveis. Um aspecto que chama bastante atenção é a decoração do ambiente, que é composta por pinturas, cartazes e diversos trabalhos produzidos pelos próprios alunos. Depois de conhecer toda a estrutura escolar, participamos de uma roda de conversa com a equipe da escola e esse momento ele foi muito importante porque nos permitiu conhecer melhor o funcionamento da instituição, a didática adotada pelos professores e a rotina dos estudantes. Me apresentando novamente, meu nome é Aulineide. Eu estou com 29 anos de trabalho na Escola Maria Venância, sendo que, como eu disse, teve as primeiras escolas aqui bastante conhecidas. Estou lecionando desde 2012 na sala de AE. Antes eu passei 7 anos com criança, aí fui para o segundo ano, aí fui também leciono numa turma do ensino médio, que é a disciplina de Libras. A professora Carmentinha, ela criou a escola diferenciada para que não mude o nosso jeito de ser. Então, assim, que a gente continue e ensinamos as nossas crianças, né, os costumes, as tradições, para não mudar. E também a discriminação que tinha demais quando eles, né, não tinham os irmãos dela, né, naquele tempo eles que estudavam e eram muito discriminados nas escolas. Porque iam de chinelo, porque iam daquele jeito, vocês comem isso, comem aquilo aí. Mais ou menos vocês têm noção da discriminação. Toda vez que chegava em casa, tinha uma população. O ensino médio da gente, ele funciona uma vez no mês na sala de aula e o restante do mês eles vão trabalhar no campo. Tipo, pesquisa, as lideranças, eles vão visitar, dependendo da disciplina, eles vão visitar aquele local que a gente está. Tipo, a gente trabalha o livro vivo, chamado. A gente não trabalha só livro com livro, não. Uma das coisas mais importantes que a professora comentou com a gente durante a roda de conversa foi a presença de um livro vivo, onde eles literalmente vão para praias, para as florestas, realizar aulas de campo. Uma coisa que é muito importante para nós do curso de licenciatura em Biologia, que é realizar essas práticas em campo mesmo e que muitas vezes faltam para a gente. Então foi uma coisa que eu achei muito interessante na comunidade. O fundamental é como convencional, sendo que as disciplinas, além das que você estuda, tem Torém, qualidade, tem história, Tremembé e tem história geral, tem as duas. Tem medicina tradicionais, quer dizer, tem toda essa diferença. E também iniciamos segunda-feira com Torém e à tarde também com Torém, todas as segundas-feiras. E na sexta vai encerrar a semana. E o pajé é mestre da cultura, eles também dão aula. Também tem disciplinas no meio de dão aula. Eles dão aula também no mar. Pega uma turma de aluno, leva para o mar e vai lá explicar. Da maré, dá o vento, na lua, qual o tipo de peixe que pega no período. Então, isso tudo também é dado aula aqui na escola. Então, a gente busca onde ele tem que dar aula na prática. A gente dá na teoria, mas dá na prática, levamos eles. Professora, a escola é estadual, então o material é fornecido pelo Estado, material didático. E como vocês lidam quando algum conteúdo que está no livro não conversa com o dia a dia de vocês? Como é que vocês lidam com isso? Se eu te disser que a gente estuda no livro vivo, a gente pesquisa olha, mas assim, vamos estudar só, tipo, nós não damos livro para o próprio aluno estudar. Até porque também a gente tem a nossa própria cartilha, a gente faz cartilha, a gente faz os próprios livros também. Nós que terminamos o magistério, nós fizemos um grupo de professores que fez e estudamos em cima daquele livro que foi feito por nós mesmos. E um dos momentos mais legais que a gente teve lá foi no momento que estava todo mundo bebendo a bebida sagrada, né, uma cororó, e a gente pôde conversar com a professora de uma maneira mais informal, perguntando ali só entre a gente mesmo. E eu perguntei se quando a escola ela se tornou foi oficializada, se aquela mudança foi boa ou ruim, o que eles acharam disso.
ela me disse que trouxe mais estrutura, trouxe mais coisas, só que os alunos passaram a vir obrigados para a escola, porque dessa forma eles tinham que ver matérias, conhecimentos que estavam nos livros, mas que não estavam no dia a dia deles, né? E isso afastava eles um pouco do ambiente escolar. E a gente conversou também como a comunidade participa do conhecimento, né? Como esse conhecimento é transferido nas aulas. Isso é muito importante para esse conhecimento não ser perdido. A gente viu também nas aulas, nas salas, que o nome delas são parte do canto do Torém. Então, isso é muito legal, porque a cultura não é perdida, a cultura se mantém. E acho que o mais importante dessa didática, da cultura, é que os alunos são os protagonistas mesmo. Eles vão no mar, eles aprendem a pescar, eles aprendem isso, eles aprendem a fazer as comidas, aprendem a fazer os artefatos. Então, eu acho que tudo isso foi muito importante, foi muito enriquecedor para a nossa formação. Foi um dos momentos mais legais assim, que eu tive nessa experiência tão incrível que foi, né? Bom, depois de conhecer um pouquinho da escola, a gente foi para a Praia de Amorfala, né, que é um ponto ali onde a comunidade retira a pesca, né, sobrevive com a pesca, e é onde eles retiram também matéria-prima para construir suas artes, seus artesanatos. E é também onde os alunos aprendem a pescar, a limpar peixes, sobre as fases lunares, sobre como isso influencia na maré, e foi uma experiência muito gostosa, né, de sentir aquela brisa, aquele sol. Gente, a nossa última parada é a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Segundo a lenda, o povo Tremembé encontrou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que diziam ser de ouro. Os portugueses negociaram com o pajé e trocaram a imagem pela construção de uma igreja de alvenaria, iniciada em 1706 e inaugurada 6 anos depois. Anos mais tarde, a areia engoliu, mas em 1953, através de esforços da comunidade e do povo Tremembé, ela foi desenterrada, surpreendentemente preservada. Bom, fizemos uma visita, né? Foi uma visita muito importante academicamente. E foi tudo uma experiência muito maravilhosa. A experiência de visitar, né, a escola foi, assim, incrível, né? Ser um pouco mais sobre a cultura indígena como um todo, né? Em relação à educação, como é repassada para os alunos, como esse contato com a natureza é importante para o todo, para a educação deles e também para o desenvolvimento do próprio ser humano dentro não só em relação à cultura, né, mas também em relação à própria vida. No primeiro momento a gente teve o Torém, né, que foi basicamente uma reunião cultural em que eles chamaram também a gente para participar. Aí a gente dançou junto, a gente cantou. Teve também a parte que eles mostraram pra gente mais sobre a diversidade, né, tanto da questão cultural deles, como no artesanato e coisas que eles fazem manualmente e que eles retiram da praia. A gente teve essa oportunidade, né, de conhecer a praia, ver mais ou menos como é que é. Em relação à prática pedagógica, a gente pôde observar muito essa questão deles aplicarem a teoria, mas também aplicarem a prática, trazendo para o dia a dia, na rotina que eles vivem lá na aldeia. E é algo que a gente tem que trazer, né, nós como professores temos que trazer para a nossa prática docência, que é trazer essa prática, né, do que a gente aplica na sala de aula para o cotidiano dos alunos, tentando relacionar o conteúdo aplicado em sala de aula com a vivência prática dos... Viu ali um ambiente que não é assim tão presente pra gente, né? Uma escola assim totalmente diferente da que a gente já está acostumado. Então foi assim maravilhoso, né? A gente poder ver ali uma cultura diferente, como eles convivem, né, com aquilo. Então assim foi incrível, né? Tanto assim a parte da escola em si, né, quanto os outros lugares, né? A gente conheceu a praia, que é linda. A gente conheceu um lugar também assim histórico, né, que foi a igreja. Então assim, foi uma experiência maravilhosa.